E vamos tocar o barco para surpresa de ninguém. De novo, o Supremo Tribunal Federal decidiu adiar a votação do mérito sobre o habeas corpus do ex-presidente Lula. É ainda aquele caso do ano passado, né? A defesa dele agora pede a suspeição do então juiz Sérgio Moro. Ontem foi bem aquele dia típico de dramalhão mexicano, né? Primeiro com o Gilmar Mendes decidindo retirar o assunto da pauta. E depois o mesmo ministro pediu a liberdade de Lula até que fosse realizado o julgamento do mérito. Aí foi a ministra Carmen Lúcia, que preside a segunda turma do Supremo, né? Que pagou para ver e colocou o assunto para ser discutido ontem mesmo. Só que aí o pedido do Gilmar foi analisado e foi decidido primeiro votar se era o caso de libertar Lula mesmo sem a definição do mérito. E por 3-2 acabaram decidindo que Lula continua preso e que só vão votar o mérito numa data ainda não sabida após o recesso de julho. Enfim, é o famoso decidir sem decidir. E como eu falava aqui ontem, né, esse dramalhão mexicano só continua. Julgo Lula, não julgo Lula. Aí faz um pré-julgamento do julgamento do Lula. Uma coisa maluca, né? Aí, ó, o dramalhão mexicano. Querida, vamos soltar o Lula hoje, não vamos soltar o Lula. E fica nessa história sei lá até quando. Lembrando que o caso vem sendo empurrado desde dezembro do ano passado, depois que 2 primeiros ministros ali deram os votos, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin. Deram votos contra o pedido dos advogados do ex-presidente. O mais curioso é que o ministro Gilmar Mendes, que tinha pedido vista lá atrás, ano passado, em dezembro, e colocou agora o assunto na pauta para ser discutido, é o mesmo que no final de ontem pede mais uma vez vista do processo, porque aparentemente o Gilmar viu que ia ser derrotado, junto com o ministro Ricardo Lewandowski, nesse embate. E a impressão que dá é que o Gilmar está aguardando novidades aí que podem surgir para quem sabe mudar principalmente o voto do ministro Celso de Mello, né? Ontem o ministro, quando estava dando seu voto nessa votação parcial para continuar com Lula preso, disse o seguinte: não se interprete meu voto como sendo de antecipação de minha decisão futura quando do julgamento final, deixando no ar o que o Celso de Mello vai dizer finalmente. De qualquer forma, fica esse empurra-empurra, um assunto que poderia ter sido decidido lá em dezembro. Parece que mais importante do que julgar o mérito era vencer uma queda de braço para ver quem tem mais poder no Supremo, quem sai fortalecido desse imbróglio interminável do Supremo. Enfim, de qualquer forma, depois dessa decisão de ontem, que manteve Lula preso, alguns ganharam e alguns perderam. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, saiu vitorioso, pelo menos ontem. Uma vitória importante, mesmo que parcial, vendo os ministros optando por deixar, na sua maioria, o Lula preso, após todas as divulgações que foram feitas da conversa de Moro com o Dallagnol. Quem também sai vitoriosa é a ministra Carmen Lúcia. Pagou para ver nesse embate com o Gilmar Mendes e saiu vitoriosa. Vocês vão se lembrar, anteontem teve aquela troca de acusações. Por que você colocou a decisão em último lugar na lista? Eu vou tirar. A ministra falou, não, põe para votar. Botaram para votar e o Lula continua preso. E quem sai vitorioso também desse embate, né? Quem saiu vitoriosa ontem foi a Lava Jato como um todo, que pelo menos nesse instante tem uma decisão sendo mantida em meio às mensagens divulgadas pelo site do Intercept Brasil. E quem perde nessa decisão ainda parcial, já que não foi analisado o mérito desse pedido de suspeição de Moro? Quem perde, obviamente, o ex-presidente da República. Lula permanece preso em Curitiba até pelo menos o mês de agosto, pelo menos porque o Supremo volta ao trabalho em agosto, mas ainda não se sabe quando a matéria voltará a ser discutida. E aí tem um detalhe, né? Lembrando que Lula já foi condenado em primeira instância no caso do sítio de Atibaia e ainda é réu em outros processos, ou seja, podem vir novas condenações. Quem perdeu também foi o ministro Gilmar Mendes, que ao lado do Ricardo Lewandowski ficaram ali em minoria, mesmo apostando na possibilidade do ministro Celso de Mello acompanharem na votação, que não aconteceu, pelo menos nessa fase parcial. E assim, né, o Gilmar manobrou, abusou do pedido de vista, tudo para fazer prevalecer o seu ponto e pregar a soltura de Lula. E mais uma vez, acabou saindo derrotado. O Igor Gielov, hoje na Folha de São Paulo, chama atenção sobre um aspecto que parece um pouco distante de toda essa discussão, esse dramalhão mexicano, né? Para quem perde nesse embate, que também é o presidente Jair Bolsonaro. Como assim, né? O presidente Jair Bolsonaro perde se Lula vai continuar preso. O
Lula solto poderia ser, por exemplo, apenas que temporariamente, né, um alvo com quem o Bolsonaro poderia brigar. O Bolsonaro veria aí reforçada a sua bandeira antipetista, visto que seria inevitável uma reação dessa parte da população que é contra a liberdade de Lula. Lula solto seria um reforço da propaganda para o presidente Bolsonaro. Tá ali, Lula tá solto, né? Enfim, que foi mais ou menos o discurso de campanha do presidente eleito. Aliás, por falar em Jair Bolsonaro, chama atenção como nesse momento, aí deixando a análise da suspeição de Moro, do embate ali no Supremo Tribunal Federal, de Lula que continua preso, Bolsonaro, nesse momento que o governo federal meio que abandonou sua principal pauta desde que o início do ano, desde que tomou posse, né? E largou meio que nas costas do Congresso, dos deputados, estão discutindo a reforma da Previdência por lá. E aí aquela história, né? Você está no momento em que está na fase final de discussão a reforma da Previdência e você não pega os jornais hoje, acompanha praticamente nenhuma notícia envolvendo o governo federal e a reforma da Previdência, sim a discussão que permanece no Congresso. Você vai acompanhar, por exemplo, o noticiário de hoje, tem informação sobre a revogação do decreto que facilita o porte de armas de fogo. Você vê o presidente da República empenhado numa batalha, que eu confesso que ainda tem dificuldade para entender, né, por que está tão empenhado em levar para o Rio de Janeiro o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, e volto a dizer, nada contra o Rio de Janeiro, pelo contrário, né? E também tem o Bolsonaro ali sancionando o novo marco legal das agências reguladoras. Aquela história, né, que ele vetou aquele trecho da lista tríplice para escolher as diretorias das agências. Foi esse projeto que no fim de semana já aprovado no Senado. O presidente chegou a dizer que o parlamento queria transformá-lo numa rainha da Inglaterra, uma figura com pouco poder de decisão política. Enfim, tudo isso a gente acompanha numa semana que está na reta final o envio ao plenário da reforma da Previdência, que é, sem dúvida nenhuma, o principal projeto do governo federal nesse início de ano, ou pelo menos esses 6 meses. E o que se vê nesse momento é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumindo de maneira escancarada o papel de protagonista nesse processo, a ponto de hoje se reunir com alguns governadores para que os estados voltem a ser incluídos na reforma da Previdência, o que seria um avanço para todo mundo. O ideal seria que fossem incluídos não só os estados, mas também os municípios. E aí há um entendimento de que essa proposta, sem inclusão, por exemplo, de regras mais benéficas para profissionais de segurança pública, como agora o PSL quer, de Bolsonaro, quer tentar incluir nesse momento, sem esse tipo de inclusão, já se fala na possibilidade da proposta da reforma da Previdência ser aprovada, com mais os 308 votos necessários pelos deputados. Então, apesar do ministro Paulo Guedes ter reclamado que o valor que será economizado não seria aquele que constava na proposta original, e apesar do presidente Bolsonaro dizer que não quer ser a rainha da Inglaterra, a impressão que dá, nesse instante, é que quem está cuidando, de fato, daquele que é o mais importante projeto de governo para a economia do país, é o presidente da Câmara. E agora até alguns governadores que vão até Brasília para tentar de novo colocar na reforma também os estados. De novo, assim como no Supremo, parece mais importante ver quem pode mais do que fazer o que é necessário para o país. E assim fica difícil não achar que, de fato, o presidente da República ficou em segundo plano nesse debate. E seja assim, quem for o pai da criança, o importante para o país é que a reforma seja aprovada. Para surpresa de ninguém, a gente continua acompanhando essa discussão geral. Tomara que essa discussão acabe e que o país siga. Vamos lá, Coutinho.